E nosso estudo de hoje está no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 17. E caindo em si, disse: Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Emmanuel vem comentar na lição 24 do livro Pão Nosso, Filhos Pródigos. Examinando-se a figura do filho pródigo, toda a gente idealiza um homem rico, dissipando possibilidades materiais nos festins do mundo. O quadro, todavia, deve ser ampliado, abrangendo as modalidades diferentes. Os filhos pródigos não respiram somente onde se encontra o dinheiro em abundância. Acomodam-se em todos os campos da atividade humana, resvalando de posições diversas. Grandes cientistas da Terra são perdulares da inteligência, destilando venenos intelectuais, indignos de concessões de que foram aquinhoados. Artistas preciosos gastam por vezes inutilmente a imaginação e a sensibilidade através de aventuras mesquinhas, caindo afinal nos desvãos do relaxamento e do crime. Em toda parte vemos os dissipadores de bens, de saber, de tempo, de saúde, de oportunidade. São eles que, contemplando os corações simples e humildes em marcha para Jesus, possuídos de verdadeira confiança, experimentam a enorme angústia da inutilidade e, distantes da paz íntima, exclamam desalentados: Quantos trabalhadores pequeninos guardam o pão da tranquilidade, enquanto a fome de paz me tortura o espírito. O mundo permanece repleto de filhos pródigos e de hora a hora milhares de vozes proferem aflitivas exclamações iguais a esta. Bem, o estudo de hoje está baseado num versículo do Evangelho de Lucas que vem falar sobre o filho pródigo. E a parábola do filho pródigo é uma das parábolas mais bonitas que existe, porque mostra a festa que o pai faz quando aquele filho que foi rebelde abandona o lar, mas quando ele retorna. A mensagem principal da parábola é dizer que nenhuma das ovelhas ficarão perdidas. Isso é uma assertiva de Jesus. Ele afirma isso para a gente. Fala, mas vocês podem ter liberdade para fazer o que vocês quiserem, mas nenhuma de vocês vão ficar transviadas. A gente vai conseguir resgatar todas elas. E quando vem falar sobre o filho pródigo, o que é pródigo? Pródigo, você pegar no dicionário, é aquela pessoa que esbanja, é aquela pessoa que não tem controle sobre si mesmo. Então existia a figura no nosso Código Civil da pessoa, quem era o pródigo? Era aquele que gastava todo o patrimônio, aquele que faz dívidas e que não consegue quitar as suas dívidas, é aquela pessoa que faz um empréstimo, depois faz outro, fica com um monte de empréstimo, não consegue quitar nenhum e destrói a própria vida, se tornando até uma pessoa incapaz, muitas vezes, perante até o próprio Código Civil na nossa legislação. Ele vem falar aqui para a gente que pródigo não deve ser interpretado somente na maneira daquele filho que pegou o patrimônio e sumiu aqui, pegou o patrimônio do pai e foi para a rua, e depois foi resgatado, não. A gente deve ter uma visão mais ampla quando for tratar do pródigo, porque a gente está o tempo todo desperdiçando tempo, desperdiçando energia, desperdiçando um monte de virtudes de presentes que a gente recebe do pai e de maneira equivocada. Então ele começa aqui falando para a gente, os filhos pródigos não respiram somente onde se encontra dinheiro em abundância, não. Eles acomodam-se em todos os campos da atividade humana, resvalando de posições diversas. E algumas posições até que ele não se refere aqui, que a gente vai arriscar que está trazendo, mas a primeira coisa que vem na cabeça é aquela figura, dos pais que, pelo suor, pela luta, eles estão procurando proporcionar o melhor para os filhos, e os filhos não aproveitando essa oportunidade, os filhos estão desenvolvendo cada vez mais a preguiça, a rebeldia contra a lei de trabalho, e estão entrando numa prodigalidade que não é a prodigalidade do dinheiro, é a prodigalidade do tempo, das oportunidades que eles estão tendo. Mas Emmanuel vem trazer para a gente aqui, em primeiro lugar, grandes cientistas que acabam destilando venenos intelectuais e acabam se tornando indignos das concessões de que foram aquinhoados, que uma vaidade, um orgulho muito grande e muitas das vezes a intenção unicamente voltada para o recurso material, que acaba desvirtuando tudo. Então a gente fica pensando assim, tem até aquela pessoa que dedica seu tempo, seu trabalho, dentro da ciência, e que também faz patrimônio, mas ele deixou um legado para a humanidade. Esses dias a gente assistiu uma cena belíssima
de um estádio de futebol lotado, quer dizer, uma coisa que a gente não via desde que começou a pandemia, e uma das pessoas que foi a cientista que desenvolveu a vacina AstraZeneca sendo ovacionada pela torcida. A torcida, quando reconheceu, parou, todo mundo bateu palma, falou, nós estamos aqui sem máscara por conta dessa pessoa. Essa pessoa pode até ter feito patrimônio, riqueza, por conta do trabalho dele, e seria merecido, está salvando a vida de muita gente. Aqui ele está falando, ele está falando daquela pessoa que está destilando venenos intelectuais, indignos de concessões. Quando ele fala dos artistas, então, quantos artistas estão deixando obras que só estimulam para o crime, estimulam para o suicídio, estimulam para o adultério, estimulam para a destruição da família, enfim, essa questão toda, né? Então ele vem falar para a gente aqui, eles gastam por vezes inutilmente a imaginação e a sensibilidade através de aventuras mesquinhas. E o que acontece com esses espíritos depois? Quando chegam do outro lado e veem as consequências das suas obras, quantas pessoas caíram inspiradas pelo que ele deixou por escrito, ou cantado, ou registrado de alguma maneira, aí vem um arrependimento, um remorso muito grande, o pedido para reparação. A consciência não fica tranquila enquanto não tiver a oportunidade de reparar o mal que fez. Então ele bota aqui em toda parte, nós vemos os dissipadores de bens, de saber, de tempo, de saúde e de oportunidade. Eu gosto muito de comer bem. E acaba comendo de maneira toda equivocada e jogando fora a saúde para depois, nos últimos dias da vida, ficar reclamando, ficar sofrendo mesmo por conta dos excessos que aconteceram. Eu me lembro do Evangelho capítulo 27, o Evangelho segundo o Espiritismo. Tem um momento lá, se não me engano, no texto 5 ou 6, que ele fala assim, né? O homem que vê a sua saúde arruinada por conta dos excessos da gula, não pode reclamar senão de si mesmo, pois teria conseguido buscar através da prece uma maneira de estar se policiando melhor, de estar controlando melhor a saúde, mostrando para a gente o poder que a prece tem, né? Mas ele fala aqui da saúde também, pessoa que está jogando fora, inclusive, e depois de tudo isso aí também de oportunidade. Saber, tempo, saúde e oportunidade. 5 coisas para a gente começar a pensar aqui. Obrigado, Emmanuel, né? Bens, estou aproveitando bem os meus bens, estou aproveitando bem o meu saber, o tempo, a saúde e as oportunidades que a vida está me dando. Aí fica a reflexão para cada um aí. E depois, quando a gente começa a jogar isso tudo fora, através dessa prodigalidade, aí a gente, distante da paz íntima, a gente reclama, não consegue achar paz. Quantos trabalhadores pequeninos guardam o pão da tranquilidade, enquanto aqui comigo a fome de paz me traz tortura, me tortura o espírito. Aí fica a reflexão, né? Porque a semeadura é livre, a colheita é obrigatória. O que a gente está plantando, a gente vai colher. Cada um vai escolher agora, a partir de agora, o que vai plantar. A gente continua colhendo o que a gente plantou no passado, mas a partir de agora a gente começa a ter a preocupação do que eu estou fazendo agora para o meu futuro. E a gente sabe muito bem qual é o melhor caminho a partir de agora. Tudo que estiver edificando, estendendo a mão, ajudando a pessoa vai ficar grata daqui a pouco, ela vai estender a mão para a gente também, e através dessa rede de solidariedade a gente vai caminhar. Mas ele bota aqui para a gente, né? O mundo permanece repleto de filhos pródigos. Muitos de nós, repletos de filhos pródigos. Me lembro com muito carinho o professor José Jorge, muito conhecido por ter sido diretor de uma escola aqui em Ricardo de Albuquerque, e um excelente espírita, muito conhecedor da doutrina espírita. Ele falava assim, às vezes alguém veio perguntar se tem medo de morrer. Ele falou, medo não, vergonha. Mas por que vergonha? Porque eu poderia ter aproveitado o tempo muito mais do que eu aproveitei. Aliás, não são poucos os espíritos que falam dessa maneira. Falam que lamentam o tempo que perderam, porque quando a gente vem aqui para a matéria, a gente já perde muito tempo, né, durante o sono. Depois a gente perde muito tempo na higiene do corpo, né, nesses processos de deslocamento para trabalho, ida e volta, almoço, janta, né, manutenção do corpo. E o tempo criativo mesmo acaba sendo pequeno. Quando a gente joga fora esse tempo pequeno também, a gente acaba não aproveitando, a gente acaba sendo realmente pródigo. Então ele fala para a gente. E de hora em hora, milhares de vozes proferem aflitivas exclamações igual a essa. Não conseguem a paz de espírito. Fica a reflexão para cada um de nós. A gente consegue sim aproveitar o nosso tempo melhor, cada vez melhor do que está aproveitando agora. Que Jesus nos abençoe
hoje e sempre.